Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos resolver uma questão relacionada à transferência de calor. Pois é, serão estudados os fenômenos de condução térmica e convecção térmica. Vamos resolver uma questão da BR Distribuidora, muito comuns em concursos e vestibulares. Bora lá! Um dos lados de uma parede plana é mantido a 100 graus Celsius, enquanto o outro troca calor por convecção com o ambiente a 25 graus Celsius, conforme ilustra a figura. Tem o perfil de uma parede aqui, a espessura da parede é de 48 centímetros e esta superfície é mantida a uma temperatura de 100 graus Celsius, enquanto o ambiente, do outro lado da parede, é mantido a uma temperatura de 25 graus Celsius e tem um coeficiente de convecção térmica igual a 10 watts por metro quadrado graus Celsius. A condutividade térmica da parede é de 1,6 watts por metro graus Celsius. Considerando os processos de condução e convecção presentes, o fluxo de calor unidimensional em watts por metro quadrado é... Muito bem, pessoal, vamos fazer aqui a análise da questão e ver quais os conceitos envolvidos. Vamos relembrar o conceito da condução térmica. Eu tenho aqui uma parede, vista de perfil. Essa parede tem uma área A, um coeficiente de condutividade térmica K e uma espessura L. Ambas as faces dessa parede são mantidas a temperatura de T1 para a face esquerda e T2 para a face direita. Como existe uma diferença de temperatura entre cada uma das faces, irá ocorrer um fluxo de calor através da parede, sempre saindo da superfície mais quente para a superfície mais fria, ou seja, T1 vai ser maior que T2. Qual a equação que iremos utilizar? A conhecida equação de Fourier, que nos diz o seguinte: o fluxo térmico, a quantidade de calor, vai ser igual à condutividade térmica da parede multiplicada pela sua área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura. Vamos relacionar também a resistência térmica equivalente dessa parede. Vamos relacionar também a resistência térmica à condução, que é dada pela espessura da parede dividido pela condutividade térmica multiplicada pela área. Modelo matemático da convecção. Aqui nós temos uma parede que tem uma temperatura superficial Ts e uma área A. Essa parede está em contato com a massa de ar, pode ser o ar atmosférico, que vai trocar calor com essa parede. Esse ar possui um coeficiente de convecção térmica, dado por H do ar, e a uma temperatura Tar. O modelo térmico utilizado será: quantidade de calor será o coeficiente de convecção térmica multiplicado pela diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura do meio externo. Analogamente, teremos também a resistência térmica equivalente à convecção, que é dado por 1 sobre o coeficiente de convecção multiplicado pela área. Vamos para a análise da questão. Temos uma parede, conhecemos a temperatura da superfície, conhecemos a temperatura dessa superfície, a espessura foi informada, não conhecemos a temperatura dessa superfície, mas foi informado que a temperatura do ar ambiente é de 25 graus Celsius. Teremos a seguinte configuração: a resistência térmica da parede relativa à condução térmica em série com a resistência térmica do ar relativa à convecção térmica, ou seja, RT da condução L sobre Ka, RT da convecção 1 sobre Ha, e as temperaturas da superfície a 100 graus Celsius, juntamente com a temperatura do ar ambiente a 25 graus Celsius. Essa temperatura intermediária é a temperatura dessa superfície, até esse momento ela é desconhecida. Como se trata de uma resistência em série, iremos operar a soma das resistências, ou seja, a minha resistência equivalente é a resistência relativa à condução mais a resistência relativa à convecção. Teremos RT L sobre Ka mais 1 sobre Ha. Substituindo os valores, teremos espessura da parede igual a 0,48 metros, a condutividade térmica da parede, que é 1,6, vezes a área da parede que não foi informada, mais 1 sobre coeficiente de convecção térmica multiplicado pela área da parede. Fazemos aqui o MMC.
de 1,6A e 10A, que dá 16A. 16A por 1,6A dá 10, vezes 0,48, 4,8. Mais 16A sobre 10A dá 1,6 vezes 1, 1,6. Que vai ser igual a 6,4 sobre 16A. Lembrando, pessoal, vamos conservar aqui as unidades, né, de medida, que no caso vai ser grau Celsius por watt. Dando continuidade, teremos o fluxo térmico vai ser igual à diferença de temperatura entre a superfície e o ar ambiente, dividido pela resistência térmica equivalente que já foi calculada. Substituindo os valores, teremos 100 menos 25 dividido por 6,4 sobre 16A, ou, reescrevendo, 75 vezes 16A sobre 6,4. Passando o A dividindo aqui a minha equação, teremos o fluxo térmico dividido pela área, que é a informação solicitada pela questão. Fluxo térmico sobre a área vai ser 1.200 sobre 6,4, que corresponde ao valor de 187,5 watt por metro quadrado. Portanto, a nossa resposta, letra C, 187,5. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!